gente! Aqui é a Ana Luísa, do MD Books, e eu espero muito, muito, muito que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu vim falar de um livro que ele traz tantos obstáculos sendo ultrapassados e tanto preconceito, tantas dificuldades sendo vencidas, que eu não podia deixar de falar dele aqui para vocês, que é Uma Vida Muito Além das Expectativas, do Sidney Poitier. Esse livro, ele é uma autobiografia do Sidney Poitier e ele foi publicado pela primeira vez em 2009. Esse autor, o Sidney, ele foi o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar, e esse livro ele tem esse título, Uma Vida Muito Além das Expectativas, porque a vida que ele viveu, ninguém imaginava que ele fosse alcançar tudo que ele alcançou. Ninguém imaginava que ele fosse se tornar o homem que é hoje, sabe? Como ele nasceu de uma família muito pobre, coisas assim. As pessoas imaginavam que ele ia ser que nem os pais dele, que ia seguir trabalhando e coisas assim, e que ia ficar na cidadezinha pequenininha e nunca ia sair de lá, que ia viver a mesma vida que os pais dele viveram. E ele superou tudo isso, ele superou todas as expectativas das outras pessoas. Então eu acho que o título faz muito, muito jus a essa história. Esse livro ele foi contado todo em formato de cartas para a bisneta do Sidney Poitier, porque quando ela nasceu ele já tinha ali seus 70 e poucos anos, se eu não me engano. Então ele tinha muito medo de que, como ele já estava mais idoso, acontecesse o pior dele falecer enquanto ela ainda era muito pequena e ela nunca saber os detalhes da história dele, os detalhes de todas as superações, né, que ele passou. Então ele escreveu as cartas para a bisneta e depois foi publicado em livro, né? Mas o intuito desse livro era assim as cartas para Ellie, que é a bisneta dele, para ela saber de toda a trajetória dele. E o livro, né, foi publicado para a gente também poder prestigiar essa história tão, tão, tão incrível. Ele passou a sua infância numa cidadezinha pequena nas Bahamas, onde o pai dele trabalhava com agricultura. Então a cidade não tinha quase nada de pessoas brancas, ela era predominantemente habitada por negros e não tinha eletricidade, a água era de poço que eles tinham que ir buscar. E eles não tinham espelhos na cidade. Então o Sidney tinha uns 12 ou 13 anos por aí, a primeira vez em que ele se olhou em um espelho. Então, quando ele era criança, ele ficava imaginando na sombra dele como era que as pessoas viam ele. Algumas pessoas tentavam descrever para ele quando ele perguntava, mas ele nunca conseguiu se ver. Então, só com essa idade que ele conseguiu ter essa visão de si mesmo no espelho. Quando ele ficou um pouco maior, nessa idade mais ou menos de 12, 13 anos, eles se mudaram dessa cidadezinha, foram para outra cidade, porque o pai dele não estava mais conseguindo continuar com a agricultura. E nessa outra cidade já não era predominantemente negra e tal, eles tinham uma eletricidade, mas ele começou a ter comportamentos delinquentes com os amigos que ele fez lá. Então ele chegou a ser pego pela polícia, uma brincadeira que eles estavam fazendo, que a polícia encontrou eles, mas todos os amigos dele foram soltos e ele não, porque era $7 a fiança e o pai dele não tinha $7 para pagar para ele sair da cadeia. Então a gente vê como a situação deles era precária. O pai pegou dinheiro emprestado para ele poder sair, mas só no outro dia. Então ele passou a noite na cadeia. E o pai dele acreditava muito que ele tinha que estudar e tal, porque ele não tinha quase nada de estudos aí com uns 15 anos. Ele foi poucas vezes para a escola, mas não tinha quase nada de estudo. Então o pai dele mandou ele para Miami para morar com o irmão mais velho, para ver se lá ele conseguia estudo melhor e também para tirar ele dessas amizades
que estavam, sim, de uma forma ou de outra, levando ele para um mau caminho. Em Miami foi que ele teve a primeira vez a noção do tamanho do preconceito racial que tem aqui no mundo. Em Miami, ele passou por situações em que ele percebeu o quanto as outras pessoas conseguiam ser cruéis só por conta da cor de pele dele. Então, com 18 anos, ele se mudou para Nova York para ir morar sozinho, porque o irmão já tinha os filhos e coisas assim, então ele achou melhor ter o próprio espaço dele. E com 18, ele se mudou para Nova York, onde o emprego que ele conseguiu foi de lavador de pratos e ele conseguiu alugar um quarto só, mas ele teve essa noção do preconceito, do racismo, que hoje em dia ainda é uma coisa tão forte, né? Apesar de que as pessoas têm que tomar consciência do tamanho do erro que tem nisso, mas mesmo assim ainda tem tanta gente que continua com isso, ainda é uma coisa que predomina tanto nos lugares, e ele teve essa noção também. E isso é uma das coisas que ele tentou passar para a bisneta dele, sobre como ela tem que superar essas coisas, sobre como as pessoas podem ser cruéis, mas que, independente da cor de pele dela, ela pode fazer tudo o que ela quiser, ninguém pode tomar o lugar dela. Isso é uma mensagem muito bonita que ele tentou passar para a bisneta dele nessas cartas, nesse livro. Então, a partir de Nova York, que ele foi fazer audições, ele foi rejeitado, ele nunca tinha passado pela cabeça dele ser ator, mas ele conseguiu um breve emprego num teatro e assim, que ele foi seguindo, foi para conseguir papéis, e foi quando ele ficou por dentro desse mundo do teatro, que ele mal tinha ouvido falar até então. Mas eu não vou contar mais detalhes assim da história. A história em si tem muito, muito mais coisa, muito mais informação. Eu quis trazer um resumo por cima assim para vocês, porque eu quero muito, muito que vocês leiam esse livro. A história do Sidney é incrível. Ele é um homem extremamente forte, é um homem que ele supera as coisas ao redor dele e ele tem uma resiliência para passar por cima das situações ruins, e é uma coisa que a gente tem que ter na gente, porque independente de classe social, independente de raça, de cor, a gente tem que ter essa resiliência, porque todo mundo vai passar por problemas durante a vida, todos nós passamos, vamos passar ainda. E o Sidney nos mostra que a gente tem isso, sabe? A gente tem isso na gente, de superar situações, de passar por cima dos problemas. E eu achei isso muito, muito lindo, a forma que ele quis passar isso pra gente. A forma que ele quis, né, trazer pra bisneta dele, mas que ele acaba tocando a gente também com isso. O Sidney, como eu mencionei no início, foi o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar, e a gente vê ele descobrindo esse talento dele, vê ele descobrindo que ele pode fazer isso, porque tem sim momentos em que ele acha que ele não consegue. Tem momentos que ele acha que ele não é capaz, que ele não tem essa habilidade toda. Como muitas vezes a gente mesmo acha, eu acho, acredito que vocês também pensem isso de vocês em algum momento. Isso é completamente normal, é comum das pessoas. Acontece coisas que a gente passa a não acreditar na gente. E a gente vê que o Sidney, que hoje é, né, uma pessoa tão importante por ter ganhado o Oscar e tal, e ele teve esses momentos dele. Ele teve momentos em que ele achou que ele ia ser lavador de pratos pro resto da vida dele. Ele nunca imaginou que ele chegaria aonde ele chegou. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, assim, ler. A gente precisa ver as histórias dessas pessoas. As pessoas que vieram, muitas vezes, de lugares em que, como eu mencionei do título, eles achavam que não ia dar em nada, sabe? Que ia ser agricultor, que nem o pai dele, ou que ia só virar mais um delinquente na adolescência.
mas hoje ele é o que é. Ele é o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar. Acredito sim que ele seja um orgulho para muita gente. Ele é um marco para a história do Oscar e eu acho que a trajetória do Sidney é algo que todo mundo merece ler. Todo mundo tem que ter essa experiência para entender que as coisas nem sempre vão sair como a gente quer, mas elas podem sair melhor. Nem sempre vai estar no caminho que a gente queria, mas a gente pode descobrir muita coisa boa no final desse caminho novo, sabe? E eu achei isso muito, muito, muito bonito. As mensagens, que não foi só uma, as mensagens que o Sidney quis passar pra gente, eu achei muito, muito lindas. Esse livro ele já apareceu aqui nas leituras de março e na tag do primeiro livro, porque eu contei mais ou menos como foi a minha história para ler esse livro. E eu vou deixar nos cards para quem quiser assistir. Ficaria muito feliz se vocês assistissem. Foi feito com muito, muito carinho. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, curte, compartilha com os amigos, se inscreve. Eu vou ficar muito, muito feliz. E é isso. Sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.